Olá, eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel. Nesta série de vídeos eu vou te mostrar o que é necessário para você se tornar independente na produção de mapas e em realizar operações de geoprocessamento usando o software livre QGIS. Isso é um grande diferencial para a sua vida acadêmica ou profissional, independente de em qual fase da sua carreira você está. E eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. E eu também pensaria isso, se eu mesmo não tivesse atingido este objetivo e visto muitos dos meus alunos também conseguirem. Alunos como a Edith Calabres, que trabalhava numa secretaria de fazenda de uma cidade do interior do estado do Espírito Santo. Seguindo o nosso método, ela alcançou resultados como estes que ela vai comentar agora. Meu nome é Edith, eu sou gerente do cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda da cidade de Cachoeira Itapemirim. Passeando na internet, eu encontrei a ClickGel oferecendo um curso online. Eu tenho aqui hoje o prazer de estar recomendando esse curso a vocês, porque o curso é maravilhoso, o instrutor ele tem um excelente nível de conhecimento, o material, os vídeos são excelentes, você vai ter condição, como eu já estou tendo, de desempenhar todos os meus trabalhos de geoprocessamento. Por isso que eu recomendo, se você estiver lá na internet e achar o curso do Anderson Medeiros, vá, faça a sua inscrição e faça o curso, porque você com certeza vai ter bagagem e instrução para poder trabalhar. Mas eu preciso te contar que, embora hoje eu alcance esses resultados, nem sempre foi assim. Assim como você, eu sentia dificuldade para produzir os meus próprios mapas, bem como entender os conceitos técnicos envolvidos e mesmo iniciar um projeto no software que eu estava utilizando. Deixa eu te contar mais detalhes sobre isso. Eu nasci na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Desde criança, eu sempre me interessei muito por mapas. Para você ter uma ideia, em vez de ficar desenhando os bonecos dos personagens de desenho animado, eu ficava desenhando mapas. Eu desenhava mapas dos cômodos da minha casa, bem como eu fazia mapas imaginando como era o mundo em minha volta. Aí, na semana que eu fiz 17 anos, eu entrei num curso superior que tinha tudo a ver com mapas. Eu comecei o curso de Tecnologia em Geoprocessamento no Instituto Federal da Paraíba. Mas quando eu entrei no curso, eu acabei descobrindo que fazer um simples mapa, na verdade, não era tão simples assim, pois envolvia certos conceitos que naquele momento pareciam complexos demais. Provavelmente você já passou por isso, ou quem sabe está passando nesse momento. Por exemplo, você sabe o que é um datum? Sabe qual é a diferença entre SAD69, WGS84, SIGAS 2000 e quando devemos usar cada um deles? Você compreende qual é a diferença entre os vários sistemas de coordenadas? Sabe dizer com convicção o que é uma zona ou fuso UTM? Sabe, por exemplo, o que quer dizer uma escala ser dita grande ou pequena e qual é a sua aplicabilidade em um determinado projeto? Todos esses conceitos que eu mencionei, naquela época pareciam para mim ser totalmente confusos e complexos e causavam muita confusão na minha mente. Inclusive, pouco depois que eu entrei no meu curso, apareceram várias oportunidades para eu trabalhar produzindo mapas. Mas como eu não dominava realmente aqueles conceitos, eu me sentia inseguro e frustrado. Eu não conseguia realizar um produto que tivesse realmente qualidade. Por isso, eu abri mão de diversos trabalhos que poderiam até ter me rendido um bom dinheiro. Isso já aconteceu com você? Agora, eu quero mostrar para você, no meu computador, algumas explicações sobre o método para você se tornar independente na produção de mapas. Também vamos ver alguns conceitos técnicos fundamentais que vão te ajudar nesse processo. Muito bem, então vamos começar as explicações sobre o que é necessário para se tornar independente na produção de mapas e em operações de geoprocessamento. Mas antes, deixa eu me apresentar melhor. Como eu já disse, eu sou Anderson Medeiros. Talvez você já conheça o meu blog, o andersonmedeiros.com. Este nosso site está no ar desde 30 de janeiro de 2008, ou seja, o nosso site já tem mais de 10 anos no ar. Desde o seu lançamento, o objetivo do nosso blog continua o mesmo: divulgar o geoprocessamento, suas tecnologias e aplicações. Neste momento, nós já temos mais de 1000 artigos publicados no site, entre artigos conceituais, tutoriais e outras dicas. E nós já temos uma média de visitas que é próxima de 5.000 acessos em dias úteis. Embora no início eu tive problemas para dominar as geotecnologias, a produção de mapas e o geoprocessamento, com o tempo, ao longo desses anos, eu aprendi o caminho para se tornar independente.
Hoje, eu sou convidado para ministrar palestras e cursos em diferentes cidades do Brasil. Nós já fomos a quase 20 estados, entre eles São Luís no Maranhão, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Aracaju em Sergipe, Brasília, Distrito Federal, Recife, Pernambuco, Joinville em Santa Catarina, Natal no Rio Grande do Norte, Cuiabá no Mato Grosso, Macapá no Amapá, Teresina, no Piauí, entre várias outras cidades. Inclusive, em 2016, eu tive a grande alegria de ficar entre os 3 finalistas do prêmio de melhor profissional no setor de geotecnologias. Para mim, receber esse prêmio foi um grande privilégio, uma honra, e que me motivou a produzir ainda mais conteúdo sobre geotecnologias para o meu público. E quando foi em 2017, eu tive uma alegria ainda maior. Eu venci a mesma categoria que no ano anterior eu havia ficado entre os 3 finalistas. Em 2017, eu fui eleito o profissional do ano no setor de geotecnologias durante o evento Mundo GeoConnect em São Paulo. Nesta primeira aula do nosso workshop, nós vamos falar sobre os seguintes assuntos. Primeiro, o que é necessário para se tornar independente na produção de mapas e geoprocessamento? Ou seja, nós vamos aprender o caminho que nós devemos seguir para atingir esse objetivo e qual caminho devemos evitar para não ficar perdendo tempo em vez de avançar a independência em geotecnologias. Depois, nós vamos falar sobre conceitos fundamentais em cartografia para geoprocessamento. E, por fim, vamos introduzir informações valiosas sobre o software QGIS, que será utilizado nas nossas aulas práticas. E de verdade, eu quero que você saia desse workshop, desde a primeira aula, com um conhecimento mais profundo do que quando você chegou aqui. Por isso, eu quero te convidar a, nesse momento, entrar no modo aula. E eu quero te dar algumas dicas para que você tire pleno proveito de tudo que vamos ensinar aqui. A primeira dica que eu quero te dar é para você evitar os grandes vilões do aprendizado. Sabe que vilões são esses? O primeiro vilão é o "eu já sei disso". E o segundo é o "isso é óbvio". Nós chamamos eles de vilões porque quando alguém pensa, eu já sei disso aí, ou então, isso aí é óbvio, automaticamente o nosso cérebro cria um bloqueio mental e nós nem prestamos mais atenção no que está sendo dito. E às vezes, aquilo que está sendo explicado, nem nós já sabíamos, nem era tão óbvio assim. Então, se você quer realmente tirar proveito desse workshop, vamos fugir desses vilões. Eu já sei disso e isso é óbvio. Além disso, nesse nosso modo aula, queremos convidar você a realmente se concentrar. Por isso, deixe de lado o WhatsApp, feche outras abas do navegador, evite qualquer distração, para que você realmente possa tirar proveito do que vamos ensinar aqui. Combinado? Então, qual é o caminho para aprendermos geotecnologias, ou seja, produção de mapas e geoprocessamento, da maneira correta? Primeiro, vamos falar do caminho que nós devemos evitar, o caminho que nós não devemos seguir se nós queremos alcançar a independência na produção de mapas e no uso de geoprocessamento. A principal dica sobre o que não fazer é que você não deve estudar geotecnologias se guiando exclusivamente por tutoriais encontrados de forma avulsa na internet. Talvez você ache até estranho falar isso. Afinal, no meu site há centenas, na verdade milhares de tutoriais. Eu não estou dizendo que usar tutoriais é algo negativo, não é isso. A questão é que não se aprende produção de mapas e geoprocessamento da forma correta seguindo tutoriais avulsos na internet. E eu vou explicar a razão. Os tutoriais que estão espalhados pela internet, embora eles tenham grande qualidade na maioria dos casos, eles estão desconectados e, em geral, não abordam os aspectos conceituais por trás do procedimento. Isso pode fazer com que você se torne um mero apertador de botão. Por isso que nós não recomendamos que você estude apenas por tutoriais avulsos na internet. Por isso que nós recomendamos fortemente que você nem tente aprender geoprocessamento simplesmente estudando por vídeos no YouTube, tutoriais em PDF e assim por diante. Só isso não é o bastante e, na verdade, pode ser até prejudicial a você. Para ficar mais claro o que nós queremos dizer com isso, eu vou lhe dar um exemplo prático. Vamos imaginar que você encontrou no meu site um tutorial onde eu falo que nós vamos mudar o datum de um determinado arquivo do formato shapefile. E eu digo que nós vamos alterar o datum de SAD69
para SIGAS 2000. Caso você siga o que é ensinado no tutorial, muito provavelmente, realmente, você vai conseguir fazer a conversão do datum. Entretanto, qual é o motivo técnico que leva alguém a precisar realmente mudar o datum de um dado? Qual é a forma correta de se fazer isso, levando em conta as propriedades da área que você está mapeando? Entretanto, na grande maioria dos casos, o tutorial não vai explicar qual é a razão de se fazer esse tipo de alteração no datum de um dado geográfico. Por isso, você pode talvez fazer aquilo de maneira mecânica e não compreender o processo por trás, o conceito técnico envolvido naquele procedimento. Para dar um outro exemplo, pense na seguinte situação. Vamos imaginar que você quer produzir um mapa sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o chamado IDH ou IDHM, no caso do município. Alguém pode abrir um mapa, como esse que está na tela, e usar um recurso do QGIS para a geração de mapas temáticos de acordo com valores numéricos. Este procedimento será ensinado na nossa aula prática aqui do workshop. E ele pode usar o recurso graduado para classificar os diferentes valores do IDH da forma como está exemplificado aqui na tela. Só que se a pessoa não souber o conceito técnico por trás, ele não vai perceber que essa distribuição de valores aqui não é a melhor representação para esse tipo de índice. Até porque o IDH ele já possui uma classificação oficial pela instituição que define os parâmetros para este índice e que não pode ser alterada. Se a pessoa não conhece o fundamento, ela não vai poder ter o senso crítico de avaliar a qualidade daquele mapa. Ele simplesmente vai gerar um mapa com cores que ele achou interessantes, mas não vai poder garantir se aquele trabalho está coerente, se os valores estão realmente representando a realidade, se são consistentes. Por isso, nós sempre batemos na tecla que estudar por simples tutoriais não é o suficiente. Então, se estudar por tutoriais avulsos na internet não é o caminho correto, qual é o caminho correto para aprendermos produção de mapas e geoprocessamento? É por começar dominando os conceitos. Um profissional que faz uso das chamadas geotecnologias e não domina os conceitos, ele não pode garantir a qualidade do seu trabalho. Ele nunca vai ter o senso crítico para avaliar se aquilo que ele fez realmente representa o que deveria estar representando. Mas quais são alguns desses conceitos que todos nós que trabalhamos com mapas e geoprocessamento precisamos dominar? Só para mencionar alguns, nós podemos dar destaque ao datum, projeções cartográficas, sistemas de coordenadas, análise espacial, dados geográficos, escala, códigos EPSG, e isso é só o começo. A partir de agora, nós vamos apresentar 4 desses conceitos que são fundamentais para que você possa se tornar independente na produção de mapas e análise de geoprocessamento. Mas fique atento, é necessário sempre buscar um aprofundamento nessas questões técnicas. O primeiro conceito que vamos explicar aqui é o conceito de sistema de referência. Se alguém lhe pergunta qual é o sistema de referência do seu mapa, você tem que dar obrigatoriamente para a pessoa, para que a sua resposta seja completa, 2 informações. Essas 2 informações são o datum e o sistema de coordenadas. Se você informar apenas o datum ou apenas o sistema de coordenadas, isso seria uma resposta incompleta. Então grave bem, um sistema de referência é formado pelo datum e pelo sistema de coordenadas. Mas afinal, o que é um datum? O fluxograma a seguir vai nos ajudar a entender esse segundo conceito muito importante relacionado com sistemas de referência. Como já mencionamos, os chamados sistemas de referência são formados pelo datum e pelo sistema de coordenadas. Datum pode ser definido de uma forma simples, como sendo o modelo matemático teórico da representação da superfície da Terra ao nível do mar. Por sinal, um detalhe interessante é que o plural de datum não é datums, embora às vezes nós acabemos falando isso por conta do hábito. O plural de datum, na verdade, é data, D-A-T-A. Existem vários data, inclusive, diversos deles foram usados no Brasil ao longo das décadas. No Brasil, já foram utilizados o Córrego Alegre, o WGS84, o SAD69 e atualmente o SIGAS 2000. Todos eles são data, ou seja, WGS84, SAD69, SIGAS 2000 e Córrego Alegre, cada um deles é um datum. Grave bem esse ponto. Nos últimos anos,
o datum SIRGAS 2000 foi adotado como sendo o datum oficial do Brasil. E o que isso quer dizer na prática? É que todo produto cartográfico deve ter como datum o SIRGAS 2000. Então grave bem, se você vai gerar um mapa ou qualquer outro produto cartográfico, no seu sistema de referência, o datum no final do processo tem que ser o SIRGAS 2000. Mas como você vai aprender ao longo do nosso workshop, é muito comum você pegar dados que estão em outros dados. Uma outra dúvida muito comum sobre data é com respeito a uma confusão que é feita sobre o datum WGS 84 e o datum SIRGAS 2000. Muitas pessoas dizem que eles dois são iguais, que não faz diferença usar um ou usar o outro. Na verdade, isso é um mito. O que acontece é o seguinte: tanto o WGS 84 como o SIRGAS 2000, eles têm uma abrangência global. Os dois são muito semelhantes nos seus parâmetros do modelo matemático teórico que os definiu. Mas ser semelhante não é ser igual. Daqui a pouco eu vou mostrar para você qual é a consequência de se utilizar um ou outro datum. Mas primeiro é importante definirmos o que é um sistema de coordenada. Sistema de coordenada será um sistema onde a localização de cada objeto na superfície da Terra é representado através de um par de coordenadas para cada ponto. Essas coordenadas podem ser planas, que são representadas através de unidades métricas, ou podem ser coordenadas geográficas, também chamadas de geodésicas. Essas são expressas no formato de grau decimal ou grau minuto e segundo. Sabendo agora o que é um sistema de coordenadas e o funcionamento dessas coordenadas é através de eixos que funcionam de maneira bem semelhante ao que você estuda na escola, no ensino fundamental e médio, com respeito a plano cartesiano. Entendendo agora o que é um datum e o que é um sistema de coordenadas, nós podemos entender o seguinte: em que implica eu escolher um determinado datum ou sistema de coordenadas em vez de outro? Para compreender isso, pense no seguinte: vamos primeiro marcar nessa área de interesse um ponto que foi mapeado utilizando o datum WGS 84. Vamos imaginar um número arbitrário onde as coordenadas deste ponto são o 1 para o valor do x e o número 2 para o valor do y. Vamos imaginar que uma outra pessoa quer localizar o ponto de coordenadas 1 e 2 nessa mesma área. Só que ele não vai tomar como referência o mesmo datum. Ele não vai usar o WGS 84, mas sim o datum SAD 69. Embora o valor da coordenada seja o mesmo, vai haver uma significativa diferença de posicionamento. Lembre, o datum é um modelo matemático que representa a superfície da Terra. Modelos diferentes apresentam posicionamentos diferentes. Seguindo com o nosso exemplo, vamos imaginar que uma outra pessoa quer localizar o mesmo ponto na mesma área, cujas coordenadas são 1 e 2. Só que agora ele não vai usar nem o WGS 84 e nem o SAD 69, mas sim o SIRGAS 2000. Nesse caso, já que está se utilizando um datum diferente, também vai haver deslocamento em relação à posição original que foi calculada utilizando o datum WGS 84. Entretanto, a distância tende a ser menor quando comparada a distância entre o ponto localizado com a marcação levando em conta o datum WGS 84 e o ponto marcado considerando o datum SAD 69. Ou seja, a distância entre a localização, entre o posicionamento de um ponto marcado entre o SIRGAS 2000 e o WGS 84 do que se comparar esses dois data com o datum SAD 69. Isso acontece por conta da formação dos parâmetros utilizados em cada um destes data. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso que foi explicado nesse ponto da aula, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Eu terei prazer em responder a sua dúvida. Inclusive, talvez você esteja se perguntando se o WGS 84 e o SIRGAS 2000 são tão parecidos, por que o SIRGAS 2000 que foi adotado para o Brasil? A resposta é simples. O SIRGAS 2000 foi concebido de acordo com certos parâmetros do modelo matemático que faz com que para a nossa região do mundo, ou seja, a América do Sul, ele seja um modelo que representa melhor a forma da Terra, segundo o que os pesquisadores dessa área têm indicado.
Embora tanto o SIGAS 2000 como o WGS 84 tenham uma abrangência global, o SIGAS 2000 foi como uma roupa feita sob medida para representar a América do Sul. Vamos então passar para o quarto conceito que precisamos entender, os chamados códigos EPSG. EPSG é uma sigla que significa Grupo Europeu de Pesquisas de Petróleo. Esse grupo europeu ele fez um trabalho de grande utilidade para a comunidade internacional da área de geotecnologias. Nós já aprendemos que para definir um sistema de referência, temos que indicar o datum e o sistema de coordenadas. Esse grupo europeu de pesquisas de petróleo criou uma lista onde eles representaram as principais expressões do sistema de referência como números. Então, em vez de você dizer que você utilizou no seu projeto, no seu mapa, o datum SIGAS 2000 com o sistema de coordenadas planas UTM da zona 25 Sul, basta você dizer que utilizou o código EPSG 31985. Você talvez esteja se perguntando como é que você vai fazer para saber e gravar qual é o código que representa a sua área de interesse. Você não precisa decorar. Clicando no botão que está abaixo desse vídeo, você vai poder receber um arquivo em PDF, onde você vai poder consultar uma tabela dos principais códigos EPSG utilizados aqui no Brasil. Nós vamos explicar a partir de agora como usar essa tabela, mas desde já eu afirmo que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu farei o máximo para poder responder. Veja só como você vai utilizar essa tabela para saber qual é o código EPSG da sua área de interesse. Você tem aqui o Brasil dividido nos chamados fusos UTM. Nessa tabela, você tem essas quatro primeiras linhas indicando o código EPSG para o sistema de coordenadas geográficas, ou seja, em grau, minuto, segundo ou grau decimal, para os data Córrego Alegre, SAD 69, SIGAS 2000 e WGS 84. As demais linhas da tabela se referem ao código EPSG para o sistema de coordenadas planas. Então a primeira pergunta que você tem que fazer é se a sua área de interesse ela vai utilizar coordenadas planas ou coordenadas geográficas. Como saber disso? Se a sua área de interesse ela está pegando mais de um fuso, em geral nós não recomendamos que você utilize o sistema de coordenadas planas. Não utilize o sistema de coordenadas planas. Neste caso, é mais recomendado que você utilize o sistema de coordenadas geográficas. Agora, se a sua área de interesse ela está inserida em um único fuso, em uma única zona UTM, você pode optar por usar a coordenada plana ou geográfica. Uma vantagem de fazer um mapeamento utilizando coordenadas planas é que quando você for realizar operações de cálculos métricos, como áreas, distâncias e perímetros, você vai poder ter esses valores em unidades usuais, como metro, quilômetro quadrado, hectare e assim por diante. Já se a sua área de interesse for mapeada utilizando coordenadas geográficas, o valor do cálculo de uma distância vai ser medido em graus. Se você for calcular uma área, vai ser em grau quadrado. Ou seja, não são valores usuais. Afinal, ninguém diz, a área do meu terreno é 0,42 graus quadrados. Ninguém fala isso. Seria necessário um procedimento adicional. Para uma situação onde se usa coordenadas geográficas, você tem os valores de áreas e distâncias em valores de unidades métricas. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que você quer fazer um mapeamento para o estado do Ceará. Como você pode perceber aqui no mapa do Brasil, o Ceará é um dos poucos estados que está inserido totalmente em um único fuso. Neste caso, na zona 24 Sul. O nosso mapeamento deste exemplo é utilizando o datum SIGAS 2000 para coordenadas planas e, como vimos aqui, da zona 24 Sul. Então podemos olhar aqui na tabela e ver que, de acordo com a tabela, para utilizar o datum SIGAS 2000 com coordenadas planas UTM na zona 24 Sul, o nosso código EPSG é 31984. Então este aqui é o código que corresponde a esse sistema de referência. Datum SIGAS 2000, coordenada planas UTM da zona 24 Sul. Para fixar a ideia, vamos imaginar então que você quer fazer um mapeamento para o Brasil inteiro. Se o mapeamento vai ser para o Brasil inteiro, ele está pegando, logicamente, mais de um fuso. Sendo assim, você não pode utilizar coordenadas planas.
vamos ter que utilizar coordenadas geográficas. Então, se eu quero utilizar para fazer um mapeamento, utilizando o datum Cirgas 2000 para coordenadas geográficas, que são essas do início aqui da tabela, qual vai ser o meu código EPSG? 4674. Conseguiu captar a ideia de como você vai usar essa tabela para saber qual o código que você vai utilizar na sua aplicação? Em caso de dúvida, deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Então, nós acabamos de ver aqui conceitos muito importantes para você começar a se tornar independente na produção de mapas e em geoprocessamento. Mas e os outros conceitos? Outros conceitos importantes foram abordados nos materiais de aquecimento deste nosso workshop. Nós enviamos para os nossos inscritos 5 materiais de aquecimento. No primeiro, que foi o material de aquecimento número 0, enviado no e-mail de confirmação de inscrição, falamos sobre 4 perguntas comuns sobre produção de mapas e geoprocessamento. No segundo material, nós falamos sobre 3 coisas que você precisa saber sobre dados geográficos. O terceiro material falava sobre conceitos importantes relacionados com a escala. O quarto material tinha o título 5 coisas que você precisa saber sobre o formato Shapefile. E o último material tinha o título 4 dicas introdutórias para quem quer conhecer o software QGIS. Se por algum motivo você não encontrou algum desses materiais no seu e-mail ou não recebeu através do seu Messenger do Facebook, você tem mais um motivo para baixar o PDF que está disponível no botão abaixo do vídeo. Lá você vai encontrar links para baixar cada um desses materiais. Mas fique atento, baixe logo, pois esse conteúdo só vai ficar disponível durante os dias do nosso workshop. Depois, não será mais possível fazer o download deles. Já aprendemos qual é o caminho correto para se tornar independente na produção de mapas. E também já vimos conceitos fundamentais importantes para termos o senso crítico da qualidade do nosso trabalho. E agora vamos falar do software que vamos utilizar nas aulas práticas do nosso workshop. Vamos falar do software QGIS. O projeto de desenvolvimento do software QGIS nasceu no ano de 2002, ou seja, já são mais de 15 anos de desenvolvimento do programa. É importante que você saiba o que o QGIS não é. O QGIS não é um banco de dados. Além disso, o QGIS não tem mapas prontos dentro dele. Eu quero destacar isso, pois é muito comum eu receber e-mails perguntando ou ver perguntas em fóruns onde o usuário pergunta se o QGIS tem dentro dele mapas sobre aeroportos, rios, municípios, população e assim por diante. Então entenda que o QGIS não tem dentro dele mapas pré-prontos. Na verdade, você que vai ter que adicionar os seus dados no QGIS para que você confeccione os seus mapas. E uma outra coisa que é importante que você saiba é que o QGIS não é a mesma coisa que o ArcGIS. O ArcGIS é um excelente software que tem o mesmo objetivo do QGIS, só que ele é um software comercial. Ele é um software pago que, por sinal, para você comprar a licença dele de uso completo, custa algumas dezenas de milhares de dólares. Mas o que é então o QGIS? O QGIS ele é um software para geoprocessamento. Ele é um software utilizado, entre outras coisas, para a produção de mapas. A produção de mapas é apenas um dos recursos do QGIS. O leque de possibilidades é imenso. Diferente do ArcGIS, que é um software comercial, é um software proprietário, o QGIS ele é um software livre, que também pode ser chamado de open source, ou seja, o seu código-fonte é aberto. Um software livre oferece para você 4 liberdades. Essas liberdades são as seguintes. A primeira é a de executar o software. Fazendo uma comparação para você entender o que isso significa, quando você compra a licença de um pacote de escritório como o Office, onde vem Word, Excel, PowerPoint, você está comprando a liberdade de executar as funções do programa. No software livre também você vai ter a liberdade de executar. No caso do QGIS, ele é um software livre e gratuito. Você não paga nada para poder utilizar o programa com todos os seus recursos, de maneira completa. Uma segunda liberdade que o programa oferece é a liberdade para estudar como o programa funciona. Você vai ter acesso ao código-fonte e se você tiver conhecimento em programação, você vai poder estudar como cada linha daquele código-fonte funciona, o que é uma grande vantagem dos softwares livres.
Uma terceira liberdade que um software livre como o QGIS oferece é a liberdade de modificar o programa. Como já falamos, você tem a possibilidade de ter acesso ao código-fonte. E se você tiver conhecimento da linguagem de programação, você pode criar novos recursos para o programa, corrigir alguma possível falha, como todo software tem, bem como você pode remover algum recurso que por alguma razão não é do seu interesse. E por fim, você tem a liberdade para distribuir o software QGIS para os seus parceiros. O QGIS ele é 100% gratuito. Antes de você fazer o download e a instalação do QGIS, existem alguns detalhes que você precisa ter em mente. Primeiro é que o QGIS possui duas linhas de desenvolvimento de versões. A primeira linha de desenvolvimento é a chamada versão de longa duração, também conhecida pela sigla LTR. Essa versão de longa duração, ela é a versão estável. Ela é a versão que nós recomendamos que você use no seu ambiente de produção, ou seja, para os seus projetos realmente. No momento que nós estamos gravando esse nosso workshop, a versão de longa duração é a versão 2.18. Ela é a versão estável. Essa versão LTR, ela em geral é lançada uma vez por ano, onde ela consolida os recursos permanentes do QGIS. Uma outra linha de desenvolvimento de versões é a chamada versão LR, que é a versão que traz as novidades. É uma versão de testes. Atualmente, a versão do QGIS, que é a versão de testes, é a versão 3.0. Durante um certo período, que é em torno de um ano, são lançadas regularmente novas versões dessa série, com o objetivo de ir trazendo novidades e corrigindo falhas do programa, para que no final de um ciclo, essa versão possa se tornar a versão de longa duração, a versão estável, com os recursos consolidados. Como já mencionado, essa versão atualmente é a versão 3.0. Nós optamos por, neste workshop, realizar a aula prática utilizando o QGIS 3.0, pois a interface dele está bem diferente das versões anteriores, com uma nova forma de trabalho. Além disso, essa versão será a próxima a se tornar a versão de longa duração, a versão estável, que nós recomendamos que se utilize em ambientes de produção. Por fim, mas não menos importante, é fundamental que se entenda que o QGIS tem também dois tipos de instalação, a instalação básica e a instalação avançada. Entenda qual é a diferença entre elas. Na instalação básica, ela é feita de maneira mais simples, onde mesmo quem não tem tanto conhecimento ou experiência com computador consegue realizar ela. É aquela instalação do tipo avançar, avançar, concluir. Ela é feita de maneira rápida e você não precisa ter internet, depois que você baixa o instalador dele, obviamente. Agora um detalhe é que esse tipo de instalação não habilita todos os recursos do QGIS. Entretanto, para o que nós vamos aprender aqui no workshop, essa instalação é suficiente. É essa instalação que nós recomendamos que você faça durante o nosso workshop. Já a instalação avançada, ela é mais complexa, exige mais conhecimento da parte do usuário na hora de realizar o procedimento. Alunos meus, por exemplo, já passaram mais de 10 horas realizando essa instalação, e ela depende totalmente de uma conexão com a internet. Agora tem como vantagem que ela vai habilitar recursos extras. Você vai poder utilizar todo o poder do software QGIS. Agora que entendemos todos esses conceitos, vamos para a nossa aula prática. Mas esse vídeo já está ficando um pouco longo. Por isso, vamos ter nossa aula prática no próximo vídeo. Mas você pode se preparar desde já para a nossa aula prática. Para isso, clique no botão abaixo do vídeo para receber um PDF com instruções de download e instalação do QGIS 3.0. A nossa próxima aula será bastante prática usando o software QGIS. Mas antes, eu preciso te pedir um grande favor. Role essa página e deixe seu comentário sobre o que você achou dessa nossa primeira aula, da primeira parte do nosso workshop de produção de mapas e geoprocessamento. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Eu vou fazer o possível para ler e responder todos os comentários. Então é isso, pessoal. Vejo você na nossa próxima aula, na quarta-feira, onde vamos aprender a usar na prática o QGIS. Até lá! Sou Gonçalo Filho, sou do Rio Grande do Norte,
Sou engenheiro agrônomo, atualmente eu faço o doutorado em manejo de água na UFESA e vim fazer esse curso aqui de geotecnologia, participar dessa semana de geotecnologia de João Pessoa. Muito bom o curso, excelente, né? A gente que trabalha com solo, com água e com aplicações tanto nessa área de meio ambiente, né? Então é um curso que eu recomendo, né, a todas as pessoas que trabalham com desenvolvimento sustentável.